Primavera Sombria. Parte 5. Jean olha incrédulo para Marcos e Henrique, mas percebe que havia sinceridade no que eles disseram. Cara, isso é muito bizarro, ele diz. Se oferece para ir junto. Pergunta o que tem na bolsa. Marcos ainda estava desconfiado de Jean e diz que sua ajuda será bem-vinda, mas não mostra o que tinha na bolsa. Henrique pressiona um tijolo, uma porta se abre na parede. Jean dá um passo para trás. Seus olhos demonstravam espanto. Marcos diz para Henrique ir na frente e dá um objeto para ele, mas não deixa Jean ver o que era. Ele olha para Jean e pergunta se ele está realmente disposto a ir com eles. Jean, mesmo assustado, deixa sua curiosidade falar mais alto. Ele acena com a cabeça que sim. Marcos dá um objeto para Jean e diz para ele passar pela entrada secreta e entra logo em seguida. A entrada se fecha e a escuridão era tudo que havia naquele lugar. Até Henrique ligar a lanterna do seu celular e clarear a passagem. Quando Marcos faz o mesmo, nota que Jean não estava mais com eles. Henrique e Marcos chamam por ele. Jean surge de uma outra passagem. Ele sussurra: "Venham por aqui." Marcos e Henrique se olham e o seguem. Eles avistam uma claridade à frente e vão em direção a ela, como insetos indo para a luz. Havia uma sala. Era de lá que a luz estava vindo. Tinha outras passagens abertas, mas o lugar parecia deserto. Marcos chama por seu primo, sem se importar com as consequências. Eles escutam um grito de socorro. Marcos teve certeza que era a voz de Wagner, mas não conseguia identificar de qual passagem a voz estava vindo. Então ele gritou mais uma vez: "Wagner!" Eles olham atentos para as passagens na esperança de descobrir de onde a voz ecoaria, mas não ouvem nada. Só há silêncio e cheiro de mofo. "Vamos nos separar", disse Jean. Henrique diz que não vai seguir nenhum clichê de filme de terror, que todos devem ficar juntos. Marcos concorda. Eles escolhem uma das passagens, e quando estão entrando, novamente, escutam a voz de Wagner pedindo socorro. Haviam 3 passagens, e estava difícil identificar de onde a voz estava vindo. Marcos compreende que se dividir seria a melhor solução, mas não vai seguir a sugestão de um possível vampiro. Eles escolhem outra passagem, já que, com certeza, a voz não veio de onde eles estavam. Restaram 2. Henrique diz para Marcos ficar no salão com Jean e que iria por uma das passagens que restaram. Marcos entende o plano de Henrique e concorda, enquanto Henrique entra na escuridão. Marcos se aproxima da passagem restante